Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Aleluia. Quero pedir para as crianças ou os pais liberar seus filhos. Acompanhe a tia Nazaré que está ali, ou a tia Rogéria que está lá na porta da entrada para o culto dos kids. Aleluia. Estou sentindo falta de muita gente hoje. Será que a eleição não acabou ainda? Deve estar festejando com o prefeito, né? Vai que está tendo festa. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tá de vitória em vitória? Ou tá de luta, vitória, luta, vitória? Tá nesse rumo? Glória a Deus então por isso. Porque o cristão ele vive de guerra e guerras e guerras, mas também tem vitórias, vitórias, vitórias. Glória a Deus. E tudo isso que nós fazemos, ou tudo isso que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, elas não podem bloquear a adoração que há dentro de nós. Cada um de nós precisamos desenvolver um espírito de adorador. Cada um de nós, independente das circunstâncias, precisamos desenvolver uma adoração. O homem ele foi criado para ter um relacionamento com Deus. E este relacionamento com Deus não é só de vez em quando. Se eu perguntasse a você, você depende de Cristo? Todo mundo teria uma resposta positiva, é ou não é verdade? Quem depende de Deus? Todo mundo vai levantar as mãos, porque todos dependem de fato de Deus. Mas essa dependência, ela precisa ser exercida em nossas vidas. Não adianta eu dizer que eu dependo de Cristo, eu dependo de Deus, mas as minhas atitudes não dizem isso. Sabe, muitas vezes a gente fala que o amor ele é demonstrado em atitudes. Porque a atitude ela fala muito mais do que palavras. A pessoa pode muito bem dizer, olha, eu te amo para o seu cônjuge ou para um namorado. Mas de fato, se as atitudes dela não tiver demonstrações de amor, são simplesmente palavras vazias. Não há verdade naquilo que se declara, naquilo que se está falando. Sabe, na adoração a Deus não é diferente. Muitas vezes a gente ergue as nossas mãos aos céus e mentimos para Deus. Nós falamos, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Mas quando nos é dado a oportunidade de falar o que está dentro do nosso coração, ou rasgar o nosso coração ao Senhor, nada sai. Talvez porque a gente não saiba falar com o Senhor. Talvez porque a gente não tem palavras para descrever. Mas tudo isso é um resultado de uma intimidade que você e eu precisamos ter com o Pai. Quem ainda tem um pai vivo, ainda levante a mão. Você ama o seu pai? Você ama a sua mãe? Ama de verdade? Que atitude é que demonstra o seu amor para com seu pai? Só a obediência? Eu ouvi bem aqui, bem baixinho, obediência. Só a obediência? Só o respeito? Somente isso? Só o amor? Mas como demonstra o amor? Com a honra, com atitudes. Uma visita ao pai ou à mãe faz bem? Para quem está casado e já saiu de casa, lógico. Mas quando nós temos um relacionamento íntimo com o pai ou com a mãe,
Pergunto para você: o filho precisa pedir alguma coisa para a mãe ou para o pai? Se tem intimidade entre o pai e o filho, será se há necessidade do filho declarar: pai, eu preciso disso e daquilo? Não tem a necessidade, porque o pai conhece o que o filho está passando. O pai reconhece a situação em que o filho está, ou que a filha está, e ele vai entregar aquele filho ou a filha sem ao menos ela pedir. Por quê? Porque existe intimidade, porque existe um relacionamento. Tira um pouquinho do grave, Priscila, por favor. Sabe, queridos, e nosso relacionamento com Deus, ele não é diferente. Ele precisa de atitudes nossas. Sabe, nós irmos à igreja ou a uma reunião de célula não nos faz um cultuador ou um adorador. Ir a uma célula, ouvir a igreja e somente assistir o que está acontecendo é como se você fosse a uma festa de aniversário. Imagine você numa festa de aniversário agora. O aniversariante está lá na frente, todo mundo se levanta para cantar parabéns e você fica quieto, sentado, sem mover uma palha. Conhece o aniversariante, mas nem a ele ou a ela chega e diz: meus parabéns pelo seu dia. Você simplesmente está naquele ambiente, você simplesmente existe naquele lugar. Sabe, meus irmãos, da mesma maneira é quando nós vamos à igreja ou à reunião de célula sem motivação alguma. O aniversariante está lá esperando seu parabéns, mas a sua intenção é: que horas que vai partir o bolo? É ou não é? Às vezes a falta de noção é tão grande que vai com aquela camiseta: eu só vim por causa da comida. A motivação é errada. Quando você chama alguém para um aniversário, você não está querendo somente oferecer comida para ela. É isso? Não, com certeza não. É porque aquele momento de alegria você quer compartilhar com aquelas pessoas. É verdade ou não é? Então, queridos, no culto não é diferente. O Senhor chama a todos para participar do seu banquete. E Ele não quer somente dar uma palavra para você. Ele não quer somente que você seja abençoado pelo louvor, pela palavra, ou através da oração, mas Ele quer um relacionamento contigo. O problema é que muitas vezes nós só buscamos e procuramos ter um relacionamento com Deus quando viemos à igreja, ou quando nós vamos na célula. E esse é um erro grandioso que nós cometemos. Porque a nossa vida de adoração, ela precisa ser 24 horas. Todos os dias da nossa vida. Talvez você me pergunte: pastor, mas a única forma que eu tenho de adorar é quando está tocando uma música. Quero te dizer que a música não é a única maneira de você adorar. A música é uma das ferramentas que te leva para a adoração. Mas a adoração é o seu testemunho que você demonstra para as pessoas. Quem é representante de Cristo, diga amém. Quem é representante do Senhor, diga aleluia. Pois se você é um representante de Deus, o seu testemunho precisa adorar e exaltar a Ele. Não tem como você dizer que é cristão se o seu testemunho não diz isso. É tanto que quando nós vemos um cristão errando, o que a gente fala? Cuidado, tu é crente, não é isso? Ou às vezes quando você se vê cometendo um erro e alguém te conhece e fala o quê? Irmão, irmã. Não é assim? Por quê? Porque você está levando a marca de Cristo consigo. E as pessoas precisam ver em você o cristão que Cristo foi, ou que você está representando a Cristo neste momento. Diga aleluia. Nós não podemos vir à igreja com motivação errada. Em João capítulo 6, a Bíblia fala de uma multidão que esteve com Jesus. E essa multidão esteve com Cristo. E estava ficando tarde. E os discípulos falavam: Jesus, despede esse povo.
Despede porque já está ficando tarde, nós não temos comida. Não tem pão na cidade que possa alimentar tanta gente. A Bíblia fala que eram aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então você pode imaginar que tinha no mínimo, 15.000 pessoas. Leve em consideração que naquela época não era como nos dias de hoje, que um casal tem só um, ou tem 2 filhos somente. Mas tinha enquanto pudesse. Não havia método anticoncepcional para isso. Então imagine-se que naquele instante, aquela multidão era no mínimo de 15.000 pessoas. E Jesus alimentou aquela multidão com quantos peixes e quantos pães? 5 pães e... Diga mais alto, 5 pães. Glória a Deus. E a Bíblia fala que ao término daquele milagre, a Bíblia diz que Jesus entra no barco com seus discípulos, atravessa o mar e vai para Cafarnaum. E a galera sente falta de Jesus. E no dia seguinte todo mundo vai atrás de quem? Jesus. Porque Jesus tem pão e peixe. E a Bíblia diz que todos entraram no barco. Teve barco que deu viagens, acredito eu, isso é uma mentalidade de quem prega. Mas a multidão precisou de embarcações para ir até Jesus. E a Bíblia fala que quando eles encontraram Jesus, começaram a questionar: Senhor, por onde é que tu andavas? E no versículo 35 de João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus começa a dar uma palavra dura para eles. No dia anterior, Deus deu uma boa palavra, multiplicou pães, multiplicou peixes, a galera se fartou, comida sobrou, 12 cestos de pães e peixes, sobrou muita comida. Deus operou o milagre. Então qual foi a intenção deles? Vamos atrás de Jesus, porque Ele vai dar uma outra palavra de vitória para nós, e vai ter pão e peixe, porque sobrou. Procuraram a Jesus pela segunda vez, pela motivação errada. E no versículo 35 do capítulo 6 do livro de João, Jesus começa a dar uma palavra dura: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E as pessoas começaram a ouvir aquela palavra, e a Bíblia diz que de um a um começou a ir embora. Viraram as costas para Jesus. Não quiseram seguir de fato a Jesus. Não entenderam o que Cristo queria dizer com aquelas palavras. Em outras palavras, no versículo 35, Jesus estava dizendo: olha, vocês estão vindo a mim, mas é com a motivação errada. Vocês estão vindo a mim porque querem comer. Vocês estão vindo a mim porque querem ver os milagres. Vocês estão vindo a mim por causa do pão e do peixe que eu multipliquei ontem. Mas eu quero dizer que eu não tenho o pão, eu não tenho o peixe. Eu sou o pão vivo. E vocês precisam experimentar de mim, ou ter experiência comigo, ter relacionamento comigo, disse o Senhor. Em outras palavras, irmão, Jesus olhou para eles e disse: vocês são interesseiros. Vocês só vieram até a mim porque eu tenho algo para oferecer. E nesta multidão nós identificamos 3 públicos. O primeiro é os que queriam pão. O segundo é os que queriam ver ou receber milagres. E o terceiro, os que queriam ouvir a palavra viva e conhecê-lo mais e mais. Quem veio para conhecer o Senhor mais e mais, diga aleluia. Esta mensagem, irmãos, nos faz pensar em qual público nós pertencemos. Qual que é a motivação que eu estou indo atrás do Senhor? Será se eu quero somente pão? Será se eu quero somente ver ou receber milagres? Ou ver se Jesus de fato vai transformar a vida de alguém que eu trouxe para a igreja? Se o nosso coração se identifica com um destes dois, quero dizer para você que o seu coração está pela motivação errada. O nosso coração precisa estar focado de fato em Cristo, precisa estar focado em conhecê-lo,
está focado em ter relacionamento com Ele. Diga aleluia. Os que estão neste público, dos que só querem pão, ou dos que só querem ver ou receber milagres, eles não percebem o que está acontecendo no mundo espiritual. E o reflexo disso é que essas pessoas permanecem na mesmice. Nada muda na vida deles. Eles vêm à igreja, eles vão à célula, mas nunca vencem uma batalha, nunca vencem uma guerra. Estão sempre no nível da mediocridade. Eles não conseguem vencer uma batalha. Se ele é tentado na mentira, ele sempre cai na mentira. Se ele é tentado no adultério, ele sempre cai no adultério. Se ele é tentado em qualquer tipo de pecado que ele cometia antes, ele sempre está caindo naquele pecado. Por quê? Existem diversos fatores, mas alguns fatores é porque não querem ter um relacionamento com o Senhor. Quem foi para o encontro, diga amém. Eu acho que eles não chegaram ainda. Quem foi para o encontro, diga amém. O encontro não termina na chácara. Na verdade, lá é o start. Lá é o ponto de partida. O seu encontro, ele continua na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Seu encontro foi em abril, em maio, junho, julho, agosto. Seu encontro foi em agosto, em setembro, outubro, novembro, dezembro e por assim por diante. Não termina lá no encontro, porque lá no encontro, na chácara, é bom demais, é ou não é? É glória a Deus e aleluia, sai em nome de Jesus. E você sai de lá saltando, pegando um anjo pelo pé. É ou não é verdade? Mas quando você chega em casa, quando você chega no seu ambiente de influência, quando você chega no meio dos seus amigos do trabalho, quando você chega lá no meio dos seus colegas de faculdade, as velhas e antigas amizades que às vezes te levavam ao erro, te conduziam para o pecado, eles estão lá te esperando. E se a gente não tiver um dia com Deus, se não tivermos momento com Deus, essa chama que deu uma explosão e começou a incendiar no encontro, a tendência dela é que ela vai se apagando. Ela vai se apagando. Eu costumo comparar a questão da vida espiritual que nós precisamos ter com Jesus com uma fogueira que você acende. Alguém aqui já acendeu uma fogueira? Alguém aqui lá do meu país, lá do meu estado, já acendeu aquele fogareiro? Já? Quem é do Maranhão, diga amém. Eu sei que tem mais. Quem é do Maranhão, diga amém. Não fique envergonhado. Se você é do Maranhão, eu também sou. Quem é do Maranhão, diga amém. Quem está comigo? Você já acendeu um fogareiro? Já? É complicado? Não precisa ser maranhense não, né? No Pará também isso acontece. Mas você sopra a cinza, tira toda a cinza, coloca o carvão, coloca a madeira para queimar, ou a cartela de ovos, não é? Coloca aquele óleozinho de cozinha, mete o fogo e a fumaça cobre. Se você tivesse o carvão feito do coco babaçu, aí que dá fumaça mesmo, é ou não é? Dá um fumaceiro doido. Mas meu irmão, depois que o carvão do coco babaçu incendeia, aí haja churrasqueira para aguentar o calor do fogo. Mas ele permanece eternamente aceso? Não. Ele vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando. Se você não alimentar aquele fogo, se você não alimentar aquelas brasas, o que vai acontecer? Tudo vira cinza e o fogo se apaga. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Diga amém. Então quem vive sem alimentar o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vive na mediocridade. O que é mediocridade? É viver numa estatura média. Ele não está quente,
ele não está frio, ele está morno. Tem dia que ele está lá em cima, tem dia que ele está lá embaixo. Tem dia que ele pega anjo com a nuvem, nas nuvens, pelos pés do anjo. Mas tem dia que o Satanás só dá uma olhadinha para ele, ele sai correndo. Diga misericórdia. Por quê? Porque não desenvolvemos um relacionamento com o Senhor. Diga misericórdia. Outras pessoas só precisam, ou melhor, acham que é mais fácil buscar algo para a sua realização pessoal. Não, eu não vou buscar ao Senhor porque eu não tenho tempo, eu trabalho demais. E ela coloca isso como um empecilho. Não, eu trabalho. Saio do meu trabalho às 18 horas, já tenho um trabalho à noite, e eu trabalho. E Deus, como é que fica nisso tudo? E seu relacionamento com o Senhor, como é que fica nisso tudo? Ah, pastor, que assunto chato, esse assunto de ter relacionamento com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Posso falar? Pode? Então segura um pouquinho aí. Se a gente não quer ter relacionamento com Deus aqui na terra, já sabe, né? O que você quer fazer no céu? Ah, pastor, mas é chato porque eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que abrir mão de amizades. Eu tenho que abrir mão de companhias. Sim, você tem. Se elas te fazem mal, sim, você precisa. Porque se as amizades estão te influenciando para ir para o caminho errado, cuidado, não é seu amigo. Amigo é aquele que te liga ao céu. Amigo é aquele que te leva para o céu. Amigo é aquele que ajuda você nas suas fraquezas. Amigo é aquele que ajuda você a se levantar quando você está caído. Não é aqueles que dizem: ah, caiu, eu sabia. Esses não são seus amigos. Esses não estão nem aí para você. Amigo é aquele que te ajuda no momento das suas tribulações. Esse sim é amigo. Quer ver quem é seu amigo? Seu líder de célula. Ele pode pegar no seu pé? Pode. Mas se ele pega no seu pé é porque ele vê em você alguém vitorioso ou vitoriosa. E não quer te ver rastejando para Satanás aí pelos cantos. Glória a Deus. Quem está aqui diga amém. A ICB Marabá já chegou, irmãos? Quem já chegou diga amém. Eu estou achando vocês muito fracos. É o calor, será? A central está funcionando aí? Tá? Ou é o prefeito? Ou é o vereador? Que você está pensando no vereador, se ganhou ou não? Não fica olhando aí o resultado não, viu, irmão? Já ganhou, o seu vereador já ganhou. O seu prefeito já ganhou. Se liga aqui, amém ou não? Ou já perdeu, não sei. Não é errado a gente trabalhar. Não é errado a gente buscar riquezas. O erro está quando o Senhor sai de cena e entra a essa busca. O erro está quando nós priorizamos a busca por riquezas e o nosso relacionamento com Deus fica de segundo plano, fica de escanteio. Olha só o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 19 e o 20. Abre para nós, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Ponto, é isso. Não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra. Por quê? Porque aqui na terra, irmãos, a traça e a ferrugem destrói tudo, e onde os ladrões podem arrombar e roubar. Versículo 20. Guardem sim tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Onde nós precisamos buscar
é no Senhor Jesus, é no reino. Glória a Deus. E neste momento eu quero começar a mensagem. E eu quero que vocês abram em Romanos, capítulo 12, e o versículo 1. Para que nós possamos ter um relacionamento com o Senhor, é necessário que nós entendamos o que Paulo diz ao povo de Roma. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Que é o vosso culto? Diga mais forte: que é o vosso culto? Paulo, ele está pedindo ao povo de Roma para adorar a Deus de uma forma consciente. Ele está pedindo para que o povo possa cultuar ao Senhor de uma forma consciente, de uma forma que saiba como estão fazendo, não para ter sentimentos momentâneos, mas para atrair a presença do Espírito Santo sobre cada um deles. Pois o povo de Roma naquela época, eles estavam muito aprisionados à religiosidade. Adoravam a Deus, mas adoravam a deuses. Adoravam a Deus, mas o seu coração estava focado nos deuses das suas regiões, ou dos deuses que eles mesmos tinham. Por isso Paulo, em Romanos 12, 1, ele fala: olha gente, vamos ter um culto racional, porque Cristo tem compaixão por nós. Ele está disposto a perdoar o meu e o seu pecado, mas para isso é necessário que tenha uma entrega de consciência, uma entrega com consciência, ou seja, com aquilo que você sabe o que está fazendo. Diga aleluia. Irmãos, por nós mesmos, se dependêssemos de nós, o único tipo de palavra que a gente queria ouvir é: Deus vai te dar, Deus tem uma porta de vitória para você. Quem recebe, diga amém. Amém. Viu só? Mas se eu falasse: Deus quer que você desça ao oleiro ou à olaria, o que você diria? Você precisa descer mais ainda na olaria de Deus. Viu como o amém diminuiu? Porque a gente não quer ser pisado, a gente não quer ser amassado, a gente não quer passar por processo de santificação ao Senhor. E eu não culpo a igreja por isso, porque isso faz parte da natureza humana. Somos tendenciosos ao pecado, sim ou não? Se você parar de orar, se você parar de cantar, se você parar de ler a Bíblia, se você parar de jejuar, qual que é a sua tendência? Seja sincero consigo mesmo. É cair no erro, é cair no pecado, porque temos tendência pecaminosa. Não tem para onde correr, irmãos. Por isso nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que Paulo fala para que o povo de Roma pudesse entregar os seus corpos vivos como sacrifício vivo, para que Deus pudesse receber. Tinha muito sacrifício na época? Tinha. Mas só tinha um sacrifício. Tipo, está aí o sacrifício, sacerdote, te vira com ele. Não havia um arrependimento de fato e de verdade. Deus pode abrir portas para nós, sim ou não? Deus pode nos dar a vitória em qualquer circunstância, sim ou não? As promessas que Ele nos prometeu, Ele pode cumprir, sim ou não? Mas essa não deve ser a motivação da nossa busca por Ele. Essa não deve ser a única coisa que nos motiva a ir à igreja, ou ir à célula, ou ter um relacionamento com Ele só para isso. Sabe, é como se você abraçasse seu pai, revirando os bolsos dele. Tipo, pai, o que o Senhor tem aí para mim? Eu dou um abraço no pai, mas ao mesmo tempo eu estou enfiando as mãos nos bolsos dele, para saber o que ele tem de valor para eu pegar. Muitas vezes a gente age dessa mesma maneira. Buscamos ao Senhor porque a gente quer um milagre. Buscamos ao Senhor porque hoje eu vou receber a chave da minha vitória. Mas essa não é a única motivação que a gente precisa ter para buscar o Senhor. Deus tem a chave? Tem.
Deus tem um milagre? Tem. Mas Ele não quer só te dar o milagre. Mas Ele não quer só te entregar a chave da vitória. Ele quer ter um momento íntimo contigo. Ele quer ter um momento a sós com você. Aleluia. O culto, irmão, se baseia em entrega total. Entrega total de espírito, alma e corpo. Não tem como você adorar ao Senhor somente da boca para fora. Não tem como você adorar ao Senhor somente com sua alma. Não existe como. Seu espírito pode adorar, mas talvez a sua alma não esteja adorando. Talvez o seu corpo não esteja adorando. Então eu amo essa igreja por isso, porque quando a gente vai cantar ao Senhor, há intensidade, há verdade no que a gente está falando, sim ou não? Por mais que a gente esteja cheio de problemas, por mais que a nossa cabeça esteja cheia de dificuldades, por mais que a acusação está o tempo inteiro falando, olha, você errou, você pecou, mas ao mesmo tempo o Espírito que está dentro de nós está dizendo o quê? Fecha os teus ouvidos para essas acusações. O Senhor está te esperando de braços abertos. Ele quer receber a sua adoração. Ele sabe que você é um pecador. Irmão, Jesus nos conhece. A quem a gente quer enganar? A quem que a gente está tentando enganar? A gente pode enganar o nosso líder, a gente pode enganar o nosso amigo, nosso familiar, mas a Jesus ninguém consegue enganar. Ele conhece a gente por dentro e por fora. O salmista diz que Ele nos sonda e nos conhece. Antes que a palavra viesse aos meus lábios, o Senhor já sabia o que eu iria dizer. Antes que o pensamento viesse a nascer na minha mente, Ele já sabia o que a gente iria pensar. Porque Ele nos sonda e nos conhece por dentro e por fora. Diga aleluia. A adoração ou o culto, ele se baseia em entrega total. Em Lucas capítulo 18, o versículo 9 até o 14, a Bíblia fala da parábola da oração do fariseu e do publicano. E a Bíblia diz que o fariseu, ele tinha uma oração. E qual era a oração do fariseu? A oração de exaltação. E ele dizia na adoração, ou na oração dele: Senhor, eu não sou como esse cobrador de impostos. Eu não sou como o povo adúltero. Eu não sou como esse povo que vive errando, que vive pecando. Eu dou o meu dízimo todos os meses e de tudo que eu possuo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Em outras palavras, eu sou o cara. Era isso que o fariseu estava dizendo. Enquanto isso, o publicano ouvi na oração daquele fariseu, o que ele dizia? Senhor, tenha misericórdia de mim, pois eu sou um miserável pecador. A Bíblia diz que ele esmurrava o peito. Ele se agredia dizendo: Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um miserável pecador. Jesus, Ele nos conhece. E eu acho muito interessante algumas canções que a gente canta. A gente canta: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz e dizer que a tua graça me basta. Tem uma outra canção que ela é a canção do momento. Quão lindo é cada momento, né? Aí lá no final a gente fala o quê? Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que eu morro. Sem ti eu sei que morro. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que a gente reconhece os nossos erros e os nossos pecados. Quem é pecador, levanta a mão. Eu erro, irmão. Cada um de nós erramos. E a Bíblia diz que aquele que diz que não erra, que não peca, já está errando, já está pecando. Porque nós temos a natureza pecaminosa. Diga misericórdia. Aquilo que a gente canta, aquilo que a gente declara, a gente precisa viver isso. Pastor, é difícil? Sim, é difícil, porque requer renúncia, requer sacrifício. Não é fácil ser um cristão, mas eu quero dizer para você que não é
impossível. Não é impossível ser um cristão. Além do mais, irmãos, quem nos salva não são as nossas boas obras. Eu vou ser salvo, oração do fariseu. Eu vou ser salvo porque eu dou o dízimo todos os meses. Eu vou ser salvo porque todo mês eu jejuo. E o meu jejum é de 21 dias. Isso não te faz ser salvo. Isso estreita teu relacionamento com Cristo. E isso é fantástico. Mas o que nos leva para o céu de verdade é a graça do sangue do Cordeiro. Não tem outra coisa que você possa fazer para ser salvo. Não tem cesta básica, um limite de cesta básica para você distribuir, para você ser salvo. Não tem uma quantidade de células para você estar, para ser salvo. A única coisa que nos salva é o sangue de Jesus. Aquele que derramou a sua última gota de sangue por causa do meu e do seu pecado. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Busque conhecer a Jesus pelo que Ele é. Não busque pelo que Ele pode te oferecer. Saia do mundo natural. Decida hoje viver no mundo sobrenatural. Porque a nossa carne, irmãos, vocês já sabem, ela não quer viver no mundo sobrenatural. A nossa carne, ela quer viver no natural. E deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a nossa carne, ela é desviada, a atenção da nossa carne, ela é desviada para as coisas do mundo. E o que mais existe hoje são distrações. Quer ver um aparelho que muitos têm, até criança tem, e você já sabe o que eu vou falar. É o bendito celular. Algumas crianças já são alfabetizadas pelo celular. Alfabetizadas não, educadas. E no YouTube tem de tudo, tem ou não tem? Se você buscar por assalto, você vai encontrar. Se você buscar por magia negra, você vai achar. Se você buscar por qualquer tipo de assunto que tenha na internet, você vai encontrar. E muitas vezes os pais, eles querem terceirizar a sua educação, dando um celular para aquela criança. Porque se ela tiver um celular, ela vai ficar quieta. Mas aí é onde entra o pecado ou o problema. Porque muitas vezes Satanás está trazendo uma cultura para o seu filho, diferente do que você está pregando, ou que a igreja prega, ou daquilo que você acredita. Diga misericórdia. Quem tem mais de 30 anos aqui não foi educado com celular. Veio ter celular com quantos anos? 17, 18 anos. Alguém veio ter um celular com 18 anos? Levanta as mãos. Eu fui um dos. Quem veio com mais de 18 anos, levante a mão. Quem não tem um celular, levante a mão. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Que você não tem um celular. Aleluia por isso. Celular é bênção, é ou não é? Porém, se a gente não usar de maneira correta, ela se torna uma maldição. Tem um negocinho chamado rios, que se você vacilar, você passa o dia inteiro no rios. O arroz queima. O feijão, a panela de pressão explode talvez. O cliente de vendas você perde, porque você está vendo rios. É assim ou não é? Porque cada rios que você passa para cima é mais atraente do que você acabou de passar, é ou não é? E você fica aprisionado naquilo. O que mais existe nos dias de hoje, irmãos, são as distrações. E é através dessa distração tão pequena que está na palma da nossa mão, que muitas vezes a gente tem gastado o nosso tempo e não temos procurado ter um relacionamento com o Senhor. Diga misericórdia. Deixa aberto em
Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Romanos 12, 1. E eu quero ir agora em alguns conceitos do que a gente vê aqui nessa palavra. Rogar, irmãos, quer dizer insistir, suplicar, exortar. Compaixão quer dizer ter piedade, ter empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão, ela desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, irmãos, Deus, ele tem piedade de cada um de nós. Jesus, ele tem empatia pelo problema que nós estamos passando. Mas para que ele possa agir em nossas vidas, é necessário que a gente se abra por completo, se abra por inteiro, se abra sem reservas ao Senhor. Glória a Deus. Isso é um culto racional. E o que é o culto? Se você estiver anotando, escreva. Do latim, do latim diz culto, com U no final. Significa adoração ou homenagem a Deus. Significa adoração à divindade, adoração àquele que é um ser supremo, rendição total a Deus. Isso quer dizer um culto. Ou seja, quem faz um culto dentro da igreja ou na célula não é seu líder de célula. Quem faz o culto na igreja não é o ministério de louvor, não é o pastor. Quem faz o culto é quem? Todos nós. Bata no peito e diga: sou eu que faço o culto. Diga mais forte: sou eu quem faço o culto. Quando a gente diz: olha, hoje eu gostei do culto, quer dizer o quê? Quer dizer que você entregou um culto de fato e de verdade ao Senhor. Agora, se você sai por aquela porta e você fala assim: hoje eu não gostei do culto, eu digo ou não digo? Não, tem um pessoal ali atrás que não quer que eu fale não, então não vou falar não. Irmão, se a gente não gosta do culto, primeiro de tudo, o culto não é para nós. Segundo, se a gente não gostou do culto, é porque a gente não entregou um culto ao Senhor. Isso fala muito mais a respeito de nós mesmos do que o que foi entregue no altar da igreja. Porque às vezes quem está aqui na frente, ou quem está do seu lado, está sacrificando o eu dela. O altar dela está queimando, está incendiando. Mas você decidiu não fazer isso. E culto nada mais é do que uma decisão. Eu decido cultuar ou não. O culto não é o que alguém apresenta aqui na frente. Boa parte de vocês sabe que eu vim de uma igreja que tinha muitas oportunidades. Não vou dizer, vocês já sabem. E tinha muita oportunidade para fulano, ciclano, beltrano. Isso não é um culto. Pode ser maneiras de envolver a igreja. Isso faz parte da liturgia dessa denominação. Mas culto de fato e de verdade não precisa necessariamente de um microfone. Se eu entregar um microfone para você, você tem alguma coisa para fazer ou falar? Tem alguma coisa para apresentar ao Senhor? Porque quando a gente acha que tem que ter oportunidades, essas oportunidades na maioria das vezes é para mostrar às pessoas. Não quero dizer que quem usa o microfone está querendo se mostrar, não. Mas eu estou querendo dizer que muitas vezes a gente acha que um culto é só quando eu participo no altar, e não é. O culto é quando você oferece o seu sacrifício do lugar onde você está. O culto começa desde quando você sai de casa e fala: hoje eu quero sentir o mover do Senhor. Hoje eu vou entregar tudo. Hoje eu quero me rasgar na presença do Senhor. Hoje eu quero ser liberto daquilo que está me tentando. Hoje eu quero ser curado daquela doença que me persegue. Hoje eu quero ter um encontro divino com o Senhor. O culto começa lá, ele não começa aqui com a oração.
Ele começa quando a gente decide no nosso próprio coração de entregar sem reservas o nosso coração, a nossa vida ao Senhor. Glória a Deus. E eu quero te perguntar, o que muitas vezes nos impede de cultuar? Porque quando a gente está aqui em cima, irmãos, é notório que muitos adoram ao Senhor, mas existem alguns que não adoram ao Senhor. Pastor, eu não sei cantar. Maravilha, não tem problema, mas acredito que você sabe ler, e a letra da música passa ali atrás. Você pode declarar aquilo que está sendo projetado. Pastor, a minha vida está num embaraço. Pastor, a minha vida está um caos. Sabe, irmãos, e a gente não pode buscar um motivo aparente para adorar o Senhor. Leve em consideração Paulo e Silas, que estavam presos na prisão. A Bíblia diz que eles levaram 39 chicotadas. Aquelas chicotadas que Jesus levou lá no filme Paixão de Cristo, que você já assistiu. Saíam os pedaços de carne das suas costas, costelas ficavam à mostra, porque couro, pele, epiderme, derme, tudo de derme já tinha sido arrancado. E a Bíblia fala que eles foram colocados no tronco, aprisionados no tronco. Quem estudou história há alguns anos atrás sabe o que é um tronco, que os escravos eram acorrentados e amarrados. Paulo e Silas não estavam com aquele tronco nos braços e pescoço encurvado para frente. Eles estavam com as costas sem tecido algum, deitados ao chão, batido. Não era lajota como é na sua casa, ou não era como o cimento queimado que talvez você tenha na sua casa. Era o chão batido, carne viva no chão batido. Eles tinham diversas motivações, irmão, para dizer: eu quando sair daqui eu não quero mais nem servir a Jesus. Quando sair daqui eu não quero nem saber de Cristo. Olha o que a gente passou, Silas. Silas podia dizer: é verdade, Paulo, Jesus não merece a gente. Jesus não merece, nós não merecemos passar por isso. Paulo, irmãos, era construtor de tendas. Ele tinha um trabalho. Nenhum homem de Deus você vai ver que ele é vagabundo, que ele não tenha um serviço, que ele não tenha um a fazer. Todo homem de Deus que foi chamado por Deus, ele tem uma obrigação. Os discípulos tinham seus empregos: pescadores, cobrador de impostos, médico. Todos eles tinham um a fazer. Paulo era construtor de tendas. E eles tinham diversos motivos para dizer ou negar a Jesus, de não querer segui-lo mais. Mas eles decidiram a seguir ao Senhor. Mas antes de tudo, eles procuraram uma canção para adorar a Deus. Eu não sei qual foi a canção que eles cantaram. Eu não sei qual foi a letra que eles usaram. E a Bíblia não diz qual foi a letra. Algumas passagens bíblicas no Velho Testamento, a Miriam, por exemplo, quando foi cantar, ela cantou, e a Bíblia declara quais foram as letras que ela usou. Quando Israel vencia uma batalha, sempre o escritor colocava lá, e a canção dizia: grandioso és tu, Senhor, adoramos a ti e tudo mais. Mas Paulo e Silas não tinham nada declarado na Bíblia, que letra que eles usaram. Mas a canção foi tão poderosa, a entrega foi tão grande, que a Bíblia diz que os alicerces daquela prisão tremeram, foram abaladas. Aquela prisão veio ao chão, as suas correntes ou o tronco que os prendia se romperam, e eles foram libertos da prisão. O soldado, o carcereiro ainda pensou que todo mundo tinha fugido, ia se matar. E aí Paulo fala o quê? Ei, nós estamos aqui ainda, nós não fomos embora. E há uma salvação não só daquele carcereiro, mas de toda a sua família. Porque ele pergunta: o que eu posso fazer para ser um crente? O que eu posso fazer para ser alcançado pelo Senhor? E Paulo responde:
Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Eles foram alcançados pelo Senhor. O que nos impede de adorar? Existem duas coisas que podem nos parar na adoração, e eu quero ser bem breve neste momento. A primeira coisa que pode nos prender na adoração, diga comigo, é a religiosidade. Diga mais forte. A religiosidade. E o segundo é a acusação do pecado. Diga comigo, acusação. Diga mais forte. Sabe, irmãos, o religioso ele é preso a rituais. Como eu falei a vocês, eu nasci em um lar cristão e o meu crescimento foi em uma igreja tradicional. E muito se sabia o que iria acontecer naquele culto. Sabia-se qual que era o ritual que seria tomado naquele culto, qual seria a liturgia. A gente sabia que fulano teria a oportunidade, que depois ciclano, mas sempre obedecendo a um tempo estimado, sempre obedecendo a como começar e terminar. Era um momento que era restrito. Era como se fosse um momento que a pessoa não dava liberdade para o Espírito Santo. Se houvesse operação do Espírito Santo, é porque muitas vezes as pessoas que estavam cultuando saíam um pouquinho daquela bolha, e o mover do Senhor era manifestado naquele lugar. Já vi muitos milagres acontecendo, já vi muitas maravilhas sendo operadas no meio da igreja tradicional. Sim, vi isso e não nego, mas isso só acontecia quando as pessoas fugiam dessa bolha religiosa. Vou dizer um segredo para vocês do louvor. Quando tem uma música nova, nós não pegamos ela do meio, aliás, início, meio e fim. A gente só pega início e meio. Sabe por quê? Porque a gente não sabe como vai terminar. Porque a gente não sabe para onde o ministro que está conduzindo o louvor vai terminar. Ou seja, a gente deixa o espaço aberto para que o Espírito Santo possa trabalhar na igreja. Amém ou não? Isso é o quê? Isso é uma liberdade que damos ao Espírito Santo. Então a gente começa trazendo primeiro um direcionamento do louvor, e o restante, irmãos, é o Espírito Santo que precisa conduzir. Glória a Deus. O que é um ritual? Ritual é um conjunto de práticas consagradas por tradições. São costumes, são normas. O religioso ele é preso a rituais. Outra coisa que o religioso é preso, ele é preso ao julgamento. Mateus capítulo 23, versículo 25 e 26. Jesus diz: ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, vocês são tão cuidadosos em limpar a parte exterior da taça e do prato, mas o interior está imundo, cheio de ganância e cobiça. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior da taça e do prato, e então o seu exterior também ficará limpo. O que quer dizer isso? Jesus está dizendo: limpem o interior de vocês primeiro. Não adianta a gente adorar somente dos lábios para fora. Não adianta a gente ficar aprisionado ao julgamento. Não adianta a gente examinar a vida dos outros e deixar de examinar a nossa própria vida. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Muitas vezes quando o religioso ele analisa mais ou examina mais a vida dos outros do que a nossa, ele não leva a Bíblia a sério. Porque o que a Bíblia nos diz em Hebreus 4:12? A palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos do seu coração.
Quem examina muito a vida dos outros, ele não tem uma espada. A Bíblia dele não funciona como uma espada, mas como um facão. Facão só corta para um lado, e é só para o lado dos outros. É ou não é? Quem usa um facão sabe que ele nada. Aliás, quando o cara é bem lerdo, às vezes ele se atinge com o facão. Mas na maioria das vezes ele usa o facão para atingir alguma coisa. Lá no interior do Maranhão, o facão é usado para atingir pessoas, né? Mas na maioria das vezes, em síntese, ela é para atingir uma madeira, uma árvore, um galho, alguma coisa do tipo. Então muitas vezes o facão ou a Bíblia, para alguém que está sempre julgando a vida dos outros, o religioso, a Bíblia é como se fosse um facão. Muitas vezes usa um texto fora do contexto e arruma um pretexto para criar uma doutrina, para dizer que a pessoa está certa, para dizer que está errado, para dizer que você está no erro. Quem é pecador, diga amém. Todos nós somos pecadores, irmãos. Nós não podemos usar a Bíblia para acusar o pecado dos outros. Aleluia. Terceiro, o religioso não experimenta o sobrenatural. Quem é religioso, ele sempre demonstra com suas atitudes. E isso é muito nítido na hora do culto, na hora da célula, na hora do culto. Porque as expressões que a pessoa faz, ela vai denunciar se você está cultuando ou não. Sabe, muitas vezes a gente está vendo que vidas estão se rasgando, se entregando, adorando com intensidade. E existem muitas pessoas que estão apáticas, que estão dizendo: não sei para que pular, não sei por que gritar tanto, não sei por que fazer todo esse alvoroço, não sei para que jogo de luz. Está parecendo uma boate gospel. Religioso que acusa. Jogo de luz é do capeta. Tatuagem é do inimigo. É não, irmão. Satanás nem da luz gosta. Quanto mais jogo de luz. Satanás nem da luz ele gosta. Ele quer estar nas trevas. Ele quer estar no oculto. Nada do que existe dentro dessa igreja é do inimigo, é de Satanás. Aliás, ele não tem nada, amém ou não? Ele não tem nem a sua vida, diga aleluia. Quem é proprietário da nossa vida é o Senhor Jesus, é ou não é? Aleluia, aleluia. Declare isso todos os dias da sua vida. Satanás, tu não tem mais poder na minha vida. Tu não tem mais autoridade na minha vida. A minha vida pertence ao Senhor Jesus. Eu sou dele. Eu sou de Cristo. Quem quer experimentar o sobrenatural, ele se entrega sem reservas. Em Êxodo capítulo 15, o versículo 20. A Bíblia fala aqui no capítulo 15 que o povo de Israel está sendo conduzido por Moisés. Se deparam com o mar vermelho. Atrás está vindo o faraó e seu exército. E aí o povo começa a fazer o quê? O que o povo faz? Resmungar, reclamar. Ah, Moisés, o Senhor nos tirou lá da terra do Egito e agora a gente vai morrer no meio do deserto. E aí o que Deus fala para Moisés? Toque com o seu cajado na água. Moisés toca, o mar se abre, o povo de Israel passa. Lá no finalzinho, as águas se fecham, enquanto o exército do faraó está passando pelas águas. E o que acontece em seguida? Miriam, irmã de Moisés, versículo 20 do capítulo 15 de Êxodo, diz: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e começou a dançar, acompanhada pelas mulheres. Quem é adoradora, diga glória a Deus. Você estaria na mesma fila de Miriam? Se ela puxasse a adoração com o tamborim, você ia atrás ou eu ficava quieta?
Os religiosos dizem o seguinte: Miriam só tocou e dançou porque ela estava cheia do poder de Deus. Sim, de fato. Mas para ela se encher de Deus, foi necessário que ela tomasse uma atitude. Ela não se encheu primeiro para depois tocar e dançar. Ela tocou e dançou para depois ser cheia do Espírito. Não tem uma outra forma de você ser preenchido pelo Espírito Santo se você não entregar ao Senhor uma adoração. Não tem como você ser tocado pelo Senhor se você não iniciar uma adoração a Ele. Se a gente fosse seguir o raciocínio de que ela teria que estar cheia primeiro para depois tocar e dançar, a gente poderia dizer que quando você estava lá no mundo e você dançava, pulava, fazia o que o Satanás quisesse, era porque você estava cheio de demônios. Era isso? Não. Porque a nossa carne tem a tendência ao... Diga mais forte: a nossa carne tem tendência ao... Não é Deus que nos conduz a uma adoração. A adoração, irmãos, ela é um caminho que eu preciso tomar. Ela é uma decisão que eu preciso seguir. Não é algo que eu preciso sentir do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Toca em mim. Se o Senhor não tocar em mim, eu não vou levantar a mão. Eu fico assim. O Senhor não vai te tocar se você não entregar uma adoração de fato ao Senhor. Miriam, ela iniciou uma adoração. Segundo Samuel capítulo 6, fala quando Davi e os seus homens vão buscar a arca da aliança, a presença de Deus. E a Bíblia fala que quando ele chega na cidade de Davi, o que Davi faz, irmão? Davi, ele não fica quieto, ele não fica parado. Poxa vida, Davi e os seus homens, a cada 6 passos que davam, tinha que entregar um sacrifício ao Senhor. A arca estava sendo transportada no ombro deles. A cada passo que se dava, 6 passos, um sacrifício era entregue ao Senhor. Não se sabe quantas horas custou ou demorou para que ele chegasse em sua cidade. Não se sabe quantos dias levou para que a arca chegasse à cidade de Davi. Mas, meu irmão, no versículo 16 do livro de 2 Samuel capítulo 6, a Bíblia fala que quando Davi entra na sua cidade, ele começa a celebrar ao Senhor. Ele começa a pular, a dançar. E a Bíblia fala que ele tira suas vestes reais, a sua veste que o identificava como rei, e ele começa a dançar, pular e celebrar no meio do povo, junto à arca de Deus. Mas ali tinha uma religiosa. Quem era religiosa? A esposa, Mical, olhando da janela, vendo que o rei Davi pulava, dançava e celebrava junto com o povo. E quando Davi chega para perto dela, ela começa a repreender a Davi. Que coisa feia, Davi. Isso é uma maneira de um rei se portar, se comportar no meio do seu povo. E começa a dar aquela lição de moral que mulher sabe dar. Sabe ou não sabe, irmã? Mulher sabe dar lição de moral, sabe ou não sabe, dos maridos? Marido, sabe ou não sabe? Sabe. Não adianta dizer que nem a gente só dá um toque. Que não é só um toque. E quando o cara faz uma coisa e quebra a cara, aí ele chega para a esposa, o que a esposa diz? Tá vendo? Mulher sabe dar uma lição de moral no marido. E Mical não faz nada diferente do que isso. Ela começa a dar uma lição de moral para ele, achando ela que estava certo. E ela começa a dizer: que coisa feia que você fez, Davi. Tirou suas roupas reais, se mostrando no meio do povo, dançando e pulando. Talvez na cabeça dela estava dizendo assim: as servas deste reino estavam te vendo sem suas roupas reais.
talvez bateu um certo ciúme em Mical, e ela fez tudo isso porque ele estava se mostrando, ou tentando, no entendimento dela, se mostrar para as mulheres que estavam naquele lugar. E no versículo 21, Davi declara: foi perante o Senhor, Deus de Israel, que eu dancei. Foi perante a Ele, e sempre hei de dançar na sua presença. Em outras palavras, irmãos, Davi disse o seguinte: não me importo com o que você pensa a respeito da minha adoração. Entre você e Deus, eu prefiro agradar a quem? A Deus. Não espere agradar as pessoas com sua adoração, porque sempre vai existir uma Mical do seu lado, sempre vai ter uma Mical te olhando. E eu quero dizer para você: não se prenda às Micais que existem no nosso meio, mas entregue-se sem reserva ao Senhor. Aleluia. Pastor, como Deus faz, ou como eu posso fazer para que Deus possa receber minha adoração? Se Deus pode receber a minha e a sua adoração, quer dizer também que Ele pode negar a minha e a sua adoração. Se no nosso entendimento a gente acha: Deus, recebe minha oração, recebe meu louvor, é porque a Bíblia também diz que Ele pode negar a minha oração e a minha adoração. Amós, capítulo 5, versículo 21 até o versículo 23. Pastor, que situação isso pode acontecer? Olha o que o profeta fala, ou o que Deus fala através do profeta Amós. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. 22. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a eles. 23. Afastem de mim o som das suas canções, não ouvirei a música das suas liras. Vai para o 24. Em vez disso, corra a retidão como um rio, e a justiça como um ribeiro perene. 25. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó povo de Israel? Foi isso que vocês fizeram para mim? Pelo contrário, vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, que eram considerados deuses, imagem dos deuses astrais que fizeram para vocês mesmos. Sabe o que o profeta Amós está dizendo? Ele está dizendo que com a boca foi declarado um sacrifício, com as suas ações eles entregaram um sacrifício pelos seus pecados, mas o seu coração não havia arrependimento. Em seu coração não havia uma aceitação de quem eles eram de fato e de verdade perante Deus. Pastor, e o que eu posso fazer para que Deus receba a minha oração, a minha adoração, o meu culto, o meu sacrifício? Fique de pé que você vai exercer isso agora. Não existe uma fórmula secreta para que Deus possa ouvir sua oração e a sua adoração. Não existe uma maneira como se fosse um ritual para você fazer e Deus te ouvir. Não existe uma espécie de procedimento que você precisa tomar diante do Senhor para que Ele possa receber tua adoração. Salmos, o capítulo 51 e o versículo 17. A Bíblia diz: os sacrifícios que agradam a Deus são, repete comigo, espírito quebrantado e um coração humilde. Diga mais forte: coração humilde e arrependido. O Senhor não rejeita esta adoração. O Senhor não rejeita este coração.
No livro de Isaías, o capítulo 55, versículo 6. O profeta nos declara: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor todos os dias, pois Ele se compadecerá de cada um de nós. Torne o seu coração a Deus todos os dias, pois Ele é grandioso para perdoar os nossos pecados. Pastor, o que o Senhor falou sobre o que me prende em adorar não é a religiosidade, porque eu não sou. Talvez não seja a religiosidade que te prende a uma adoração, mas talvez seja a acusação do pecado. E nesta noite eu quero que todos vocês fechem os seus olhos. E neste momento eu quero pedir para que você possa fazer uma análise sua mesmo. O que o apóstolo Paulo fala de examinar-se a si mesmo. E neste instante eu quero que você comece a falar com o Senhor. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente. Eu não vou começar a oração, porque você aprendeu nesta noite que o culto não é eu quem faço, ou o louvor que faz, mas sim um coletivo que apresenta ao Senhor. Então, com suas próprias palavras, comece a falar com o Senhor. Com suas próprias palavras, comece a abrir-se ao Senhor Jesus. Comece a declarar a sua dependência ao Senhor. É só você e Deus. É só você e Deus. O Senhor Jesus nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece você. Use as palavras mais sinceras que você possa tirar do seu coração. Use as palavras mais sinceras que flua do teu íntimo. Não faça a oração do fariseu, faça a oração do publicano. Se precisar, se esmurre e diga: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, não são poucas. Perdoa, Jesus, as minhas limitações. Perdoa-me, Jesus, porque eu preciso de Ti. Se você quer sentir o mover do Espírito Santo neste momento, então se abre sem reservas. Deixe de ser tímido e abre sua boca para falar com o Senhor. É só você e o Deus a quem servimos, o Deus a quem é vivo, aquele que vive, aquele que reina, aleluia, aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para perdoar o meu e o seu pecado, aquele que morreu na cruz do Calvário para que um dia pudéssemos ser livres. Se o inimigo tem te aprisionado, eu quero declarar a liberdade sobre sua vida. Eu quero declarar que a partir de hoje o inimigo não tem autoridade sobre sua vida. Vícios vão embora em nome de Jesus. Depressão vai embora pelo poder do nome de Jesus. Baixa autoestima sai pelo poder que há no nome de Jesus. Satanás, sai da vida dele, sai da vida dela. Tu não tem autoridade sobre a vida dele. O Senhor os alcançou, derramou a última gota de sangue para que pudéssemos ser livres, para que pudéssemos ser alcançados pelo seu amor. Chega na bababacê. Em nome de Jesus, seja liberto, seja curado. Em nome de Jesus.